Premissas da constituição de uma holding. Gabriel, não sai da premissa. Meu Deus do céu. Mas nós já falamos disso, e aqui eu gostaria de reforçar essa questão. Integralização de capital com cotas. Nós vimos lá, naquele desenho, que eu posso fazer integralização de capital com cotas. Então, via de regra, aí, o capital social da holding é constituído por meio de uma integralização de participações societárias. Eu posso criar a holding dessa forma. Então, digamos que eu tenho a participação aqui na Contabilista Play, eu tenho a participação, sou sócio da Contabilista Play. Então, eu quero integralizar as cotas da Contabilista Play numa holding. Então, eu pego as cotas da Contabilista Play, integralizo numa holding. Quem vai ser dona da Contabilista Play agora? Vai chamar holding limitada, sei lá, vamos denominar o nome, administradora holding. Pronto. Fechou. Então, a holding agora é dona da Contabilista Play. Então, é isso que eu faço. A gente pega e integraliza as cotas da empresa na holding. Né? E aí nós vamos ver que existe um procedimento, existem algumas dúvidas que surgem quando vai fazer isso. Tá? No sentido de, enquanto eu vou pesquisando aqui, eu vou mostrar o próximo slide para vocês aqui. Pera lá. Próximo slide, que é o seguinte, que é esse daqui, esse cenário aqui, esse desenho. Então, esse desenho aí, você vai ver que ele tem a participação numa empresa operacional, e eu vou sempre, toda vez que eu falar empresa operacional, é a empresa que tem a atividade econômica específica que gera recurso, que tem os riscos todos lá. Então, toda vez que eu falo operacional, é isso. E aí a holding, eu vou levar essas participações na holding. E aí, onde eu quero chegar? A dúvida maior é a seguinte: como é que eu faço a integralização das cotas, Gabriel? A integralização de cotas de uma holding numa holding, e quais são as regras para fazer isso? Vou compartilhar aqui com vocês, fazer outro compartilhamento, para fundamentar para vocês quais as preocupações você tem que ter. E você sempre tem que ter em mente a premissa. Tá? E aí você esclarece todas as dúvidas que você tem durante esse processo. Olha só. Lá no IN Manual da Sociedade Limitada, que é a IN do DREI, tá vendo aí, ó? IN DREI, 38 de 2017, vai falar o seguinte: a integralização, o item 1.2.10.8, integralização de capital com cotas de outra sociedade, que é a criação de uma holding que através da integração com cotas. A integração com cotas de outra sociedade implicará a correspondente alteração contratual, modificando o quadro societário da sociedade cujas cotas foram conferidas para integralizar o capital social, ou seja, eu vou fazer uma alteração contratual, eu vou ter que alterar o quadro societário da empresa, da sociedade, cujas cotas foram conferidas para integralizar o capital social, consignando a saída do sócio e o ingresso da sociedade, que é o ingresso da holding, como detentora das cotas. Digamos que na holding, né, tem a pessoa física, e aí eu consigno lá o sócio pessoa jurídica, aliás, a pessoa física que detém as cotas da empresa operacional, ela vai fazer uma alteração contratual na empresa de baixo, na empresa operacional, e vai fazer uma alteração contratual na empresa de cima, ou pode criar uma empresa nova, o surgimento de uma empresa nova com a integralização dessas cotas. Esse processo, como é que é feito isso? Eu altero na empresa de baixo, na operacional, e posso dar entrada nesse documento junto com essa alteração, dar entrada nesse documento de integralização das cotas. Olha só, se as sedes das empresas envolvidas estiverem situadas na mesma unidade da federação, ou seja, no mesmo estado, os respectivos processos de constituição e alteração tramitarão vinculados. O que significa isso? Eu vou pegar e vou registrar a alteração contratual da empresa operacional, que eu vou deixar de ser sócio. O Gabriel vai deixar de ser sócio da Contabilista Play e vai integralizar as cotas da Contabilista Play na holding. E a holding está sendo constituída. Ok. Aí, na constituição da holding, eu registro ela de forma vinculada, um processo vinculado. Os dois atos são... Mas a holding só vai ter um sócio pessoa jurídica, não vai ter nenhuma pessoa física? Aí que tá.
eu tenho as duas opções. Eu posso ter um sócio pessoa jurídica e um sócio pessoa física, ou posso ter todo o quadro societário mantido por PJ, certo? Como sociedade unipessoal, tá? Isso hoje é possível fazer unipessoal. Então, antes nós tínhamos que colocar esse 1% lá, né? Que era da pessoa Então, física. nessa empresa Contabilista Play que você está saindo, vai integralizar tudo, tu vai transformar ela em unipessoal, o único sócio vai ser a outra empresa que está passando o nome, né? E tu sai com pessoa física. Isso. Aí, lá na holding, eu vou ter 50%, o Rômulo vai ter os outros 50%, e a holding vai ser dona da Contabilista Play, 100%. Certo? Então, eu posso fazer isso? Posso. Assim como eu posso também deixar 1% lá, que era comum deixar na Contabilista Play, o Gabriel ficar com 1% lá de pessoa física. Mas eu não quero fazer isso, digamos que eu não tenho interesse de fazer isso, porque eu não quero aparecer mais na Contabilista Play. Eu quero que a holding apareça na Contabilista Play. Exemplo. E muitos empresários têm esse desejo de não aparecer mais. Por quê? Porque ele construiu um patrimônio enorme e ele acaba sendo visado. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais patrimônio ele conquista, no começo ele vai querendo ostentar bastante, mas para poder falar, olha, tenho sucesso na vida. Mas depois ele quer ficar longe ele quer ficar longe da mídia e exposição menos patrimonial possível. Que as pessoas não conhecem tudo que ele tem através de uma consulta simples no cartão do CNPJ, certo? Então, é interessante por conta disso. Caso as sociedades envolvidas estejam sediadas, agora é uma situação diferente, olha só, é uma outra situação. Caso as sociedades envolvidas estejam sediadas em unidades da federação diferentes, em unidades da federação diferentes, ou seja, eu tenho um estado a operacional está no estado e a holding vai estar em outro estado, certo? Aí muda o cenário. Aí o que ele diz aqui? Deverá ser primeiramente promovido o arquivamento da alteração contratual lá na operacional, ou seja, onde está sediada a Contabilista Play? No Paraná. Só que aí eu quero criar uma holding lá em São Paulo. Tudo bem. Aí depois, em seguida, eu vou promover o arquivamento do contrato social lá em São Paulo da holding. Por que isso talvez seja interessante? Porque vocês vão ver depois que cada estado tem uma tributação para o ITCMD. E depois eu vou fazer o planejamento sucessório. E você destinar você colocar a holding em estados que têm uma alíquota mais favorável pode ser interessante. Tá? Pode ser interessante. Não estou dizendo que vai ser, pode ser. Tá? Porque o cenário está mudando, todo dia muda um pouco. Tá? Não é exigível a apresentação de laudo de avaliação para a comprovação dos valores dos bens declarados da integralização de capital da sociedade limitada. Isso aqui é legal demais. Por que eu acho isso aqui legal demais? Quando a gente pergunta assim, Gabriel, eu preciso de um laudo de avaliação para poder integralizar o imóvel na holding. Não é obrigatório fazer isso na limitada, tá? Na limitada não é obrigatório. Porém, depende. Se eu for entrar numa sociedade com a Elusa, por exemplo, bom, eu estou conhecendo a Elusa agora. Eu vou colocar no capital, numa holding lá, 50%. Pô, eu queria que colocasse pelo valor que a minha empresa vale. A minha empresa, Elusa, digamos que vale 1 milhão. E a sua, quanto que vale? Entendeu? Será que vale 1 milhão também? Então, eu tenho interesse nisso. Agora, quando se trata da mesma família, geralmente isso daí cai por terra. Não tem tanta preocupação em avaliação da empresa, porque eu estou fazendo meramente um planejamento sucessório. Então, aqui na sociedade limitada, acaba sendo um pouco mais flexível do que fazer uma sociedade com uma pessoa que não é de dentro do mesmo ambiente familiar. Tá? Beleza, show de bola. O que você falou ali dessa parte da empresa que não tem vinculação à família, por exemplo, tem 2 imóveis, cada um de 100 mil, integralizou lá, beleza. Só que um realmente vale 100 mil, o outro vale 2 milhões. Numa dissolução da sociedade, em que vai devolver os haveres, aquele ali não era mais da empresa, ele já entra no patrimônio, ele já vai entrar por 2 milhões e vai ser dividido em iguais partes para o cara que tinha 100 mil, ele sai ganhando. Então, seria para isso a reavaliação, né? Exatamente. Então, eu coloco a avaliação para poder, se eu for entrar com alguém que realmente, tipo, não é do meu ambiente familiar. Eu estou pensando, eu, minha esposa e meus filhos. Beleza, aí tá tranquilo.
sabe? Agora, Mas às vezes a família dá mais problema que os de fora. não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas é isso, é importante a sua colocação, Elusa, que realmente você tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar nisso. Toda vez que tiver uma dúvida sobre a avaliação da sua empresa, com certeza vale a pena você pontuar isso, tá legal? Bom, aí para baixo aqui não tem, é só isso daqui, o de orientação. Então eu gostaria que vocês anotassem nesse trecho da apostila aí de integração com cotas, o item 1.2.10.8, integralização de capital com cotas, que é o procedimento regulamentado pelo DREI, certo? Nesse trecho aqui nós vamos ter esse procedimento, tá? E aí é assim que cada junta comercial de cada estado deve observar. Beleza? Show de bola. Pronto. Aí, voltando aqui o conteúdo, tá? Patriarca, matriarca, constitui empresa operacional, casal fundador. Aqui tem os casal fundador, então eles constituíram essa empresa, querem constituir a holding agora para depois fazer o planejamento sucessório. Então, a estrutura simples é essa, né? Ter uma empresa aqui no meio da operacional e deixar afastado as pessoas físicas lá da empresa operacional, certo? Bom, patrimônio e família estão ligados, né? Então, esse é o principal ponto. A primeira decisão familiar que irá gerar reflexo da futura organização do planejamento sucessório é o regime de bens eleito pelo patriarca e herdeiros no momento do matrimônio. Tá, isso aqui nós vamos ver quando eu vou falar de planejamento sucessório. Eu vou considerar vamos dizer assim, o regime de casamento, quais os impactos do regime de casamento, sucessão legítima, testamento. Então, tudo isso vai ser importante. Operacional antes da holding. E aqui, gente, na verdade, geralmente quando eu falo de holding, né, ou nos meus cursos, eu dou um panorama do caminho que a gente vai percorrer. E depois eu só vou fazendo o quê? O fatia e passa daquilo que a gente tem que tomar cuidado, certo? No caminho que a gente vai percorrer. Olha, vamos encontrar essas pedras. Olha só, aqui é uma sociedade operacional antes da holding, né? Então, ou seja, o patriarca, a matriarca, filha 1 e a filha 2 dentro de uma empresa operacional, tá? E as participações das filhas foram subscritas pelas mesmas, ou seja, não foram adquiridas via doação. Ou seja, as filhas entraram na empresa do pai lá com 1% cada um. Só quem manda na empresa mesmo é o patriarca e a matriarca, digamos, certo? Evento, em caso de divórcio ou falecimento do patriarca ou da matriarca, o que vai acontecer? Vou ter que abrir o inventário, digamos, do patriarca para dividir as cotas dele. E aí eu tenho a meação das cotas, que fica 50% para a esposa, dependendo do regime de casamento, mais a herança que tem que dividir entre a matriarca e a filha 1 e a filha 2. Só que nisso daí, qual que é o problema? O problema é que a empresa tem que continuar funcionando, certo? E a filha 1 e a filha 2 quebra o pau entre as duas. Se elas se desentenderem, vai ser difícil administrar essa empresa. Porque a matriarca, digamos que é uma senhora, já não quer mais se envolver nos negócios. Quem se envolve nos negócios é a filha 1 e a filha 2. E a filha 1 e a filha 2 não se entendem. Então, muitas vezes, é interessante fazer a holding. O patriarca sabe, ele conhece as filhas que tem. Ele sabe que se ele vier a faltar, né, a esposa dele não vai administrar a empresa. Quem vai ter que administrar vai ser a 1 e a 2. E se a filha 1 e a 2 não administrar, ou não entrar em consenso, a empresa vai acabar sucumbindo vamos dizer assim, a má administração, né? E aí, é isso que nós vamos ver agora, tá? Olha só, aqui um cenário bem simples. A patriarca, a matriarca, a filha 1 e a filha 2 entrariam na holding, certo? E a holding passaria a ter uma administração um pouco mais profissional, e ele pode ter várias empresas operacionais aqui, né? E aqui eu acho que no próximo slide eu acho que eu vou citar um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais complexo, né? Eu vou aumentando a complexidade das coisas. Mas a princípio é fazer o quê? É fazer o distanciamento das pessoas físicas da operacional, porque onde está o risco está aqui embaixo, entendeu? Afastar o máximo possível daqui e consolidar, organizar dentro da holding. Porque se tiver mais operacionais aqui embaixo, um posto de combustível, mais uma padaria, mais não sei o quê, pode ter quantas empresas forem, não tem problema. A holding que comanda tudo. Se vier a faltar, tem um administrador aqui, que é o CEO,
é o gerente geral de tudo, né, vamos dizer assim, numa linguagem mais coloquial, que ele vai conduzir o negócio. E ele coloca uma cláusula lá na holding, ele coloca uma cláusula que funciona o seguinte: na minha falta, quem vai ser administrador vai ser o fulano de tal. E se eu faltar, enquanto não decidir o inventário, esse administrador toma conta para mim, na minha falta. E aí ele simplesmente, esse administrador, apura os lucros, tira o prolabore dele e dá para a filha, e a filha 1 e a filha 2. A filha 1 e a filha 2 nem pisa, nem toma decisão na administração, né? Enquanto não sai o inventário. Tá? Beleza, ele pode planejar isso. Ok. Então, aqui começamos a complicar um pouco mais. E é o empresário um pouco mais desorganizado, como todo bom brasileiro, ele faz isso, né? A família empresária possui mais de uma empresa operacional e a centralização dessas participações em um único veículo é meio facilitador de sua gestão. Digamos aqui, ó, que o patriarca ele constituiu a primeira empresa, digamos lá, é uma indústria. Aí ele ganhou dinheiro com essa indústria, abriu um posto de gasolina. E aí ele colocou ele e a esposa dele como sócia desse posto de gasolina. Aliás, mentira, ele fez aqui, ele é sócio de todas as empresas, isso mesmo. Ele e a esposa dele no posto de gasolina. E a indústria, somente ele. E é somente ele, que é a esposa também. As 3 primeiras, ele e a esposa. E a filha 1 e a filha 2, elas entraram lá na terceira e quarta empresa que foram constituídas, que precisou ser constituída e criaram o nome delas, ou criaram com a participação delas, certo? Inclusive para distribuir um pouco de lucro, porque às vezes as filhas gastam alguma coisa ou trabalham para o grupo e precisa distribuir lucro isento. Então, coloca elas num quadro societário de uma dessas empresas. Mas é muito comum, aqui eu estou dando um exemplo, um cenário que você tira uma foto das empresas, tem quadro societário dividido, mal distribuído. Aqui ele tem 90%, e aí a esposa dele tem 10%, e aí ele tem 70%, depois tem 10, mais 20, mais 10 e 10. Então, ele faz uma distribuição na cabeça dele, no momento dele, naquele momento, sabe? E depois isso ele quer mudar, para deixar para os filhos, certo? Especialmente quando ele estiver pensando numa sucessão dos bens. Então, aqui, gente, o cenário ele vai envolver o quê? Eu vou pegar todas essas participações, e vou fazer um mapeamento delas, tá? E aí é o ponto-chave. Eu vou abrir uma outra planilha aqui para a gente poder ilustrar isso, tá? O que você vai fazer? Você vai criar aqui uma outra planilha, uma outra planilha que é o seguinte: operacional. 1, e aí vai ter operacional 2 e assim sucessivamente, né? Aí vai ter operacional 4. Dentro de cada uma delas, eu vou montar a participação. Aqui, patriarca, matriarca, filha 1, filha 2. Eu coloco quantos tiverem nos quadros societários de todas essas empresas. Digamos que aqui o patriarca tem 90%. E essa operacional 2 tem 10%. Aqui não tem nada e aqui não tem. Opa! Aqui, na verdade, ele tem 50 e 50. O patriarca ele tem participação em todas. Eu vou colocar aqui mais. 50 e 50. E aqui nessa primeira 90. A matriarca, por que eu estou colocando matriarca? Ela pode ser que esteja junto ali, depende. Se ela é casada no regime de comunhão universal, poderia até ter sociedade em conjunto numa SA da vida. Na limitada nós temos um problema, né? Impedimento. Então, assim, nós vamos falar dessa questão de ter participação em sociedades, né, e entre cônjuges. Nós temos uma limitação quando se fala de limitada, mas quando se fala de SA, eu posso ter participação, ações junto com o cônjuge, tá? Não tem problema. Então, aqui, digamos que eu tenho
Digamos que eu tenho aqui os outros 50. Na verdade, aqui, operacional 1 não. A operacional 1 tem que fechar o 100%, né, gente? Aqui sempre tem que fechar 100%. Aqui sempre 100%, aqui embaixo. Ó. Até então, nós temos 50. Aí ele vai distribuir, vai ter que distribuir a diferença aqui. Ó. Filha 1. Filha 1 aqui não tem nada, 0 e 0. Operacional 2. Matriarca. Aqui eu vou colocar 40 e 10. Opa. 40% e 10. 10%. E a filha 2, nada. Aqui eu vou colocar 30%, Gabriel. 30%, 10, 10. E aqui eu vou colocar... Na verdade, a filha 2 não tem nada aqui, né? No exemplo que eu tinha dado. Então, eu vou colocar 0 e 20 aqui. E aqui eu vou colocar 30, 20, 10 e 10. O que acontece nesse caso? Deu 100% de tudo, tá vendo? Total. Só que se do jeito que está hoje aqui, a gente está mal organizado. E é normalmente assim que acontece. Você mapeia todas as participações em todas as empresas. Faz parte do jogo. Vou comentar aqui para vocês. Faz parte do jogo. Aqui eu estou dando um exemplo apenas. Aí, você vai perguntar para ele, ok, se você faleceu hoje, qual seria o melhor cenário? O melhor cenário é o seguinte, as empresas ficarem tudo em nome das filhas, 50% para cada uma. E aqui hoje eu tenho 20 para uma, 20 em nome de uma só e 10 em nome de uma da quarta empresa para cada uma. Está desigual, não está desigual? Porque essa daqui tem 30 e essa daqui tem 10. Só que é só da operacional 3 e operacional 4. O que você precisa fazer? Você precisa criar uma hold aqui em cima. E aqui uma hold. Quando se cria uma hold, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou levar todas essas participações societárias aqui para a holding. Quando eu levo todas as participações societárias para a holding, o que vai acontecer? Cada empresa aqui tem um capital social. Né? Aqui o capital social é de 5 milhões. Né? Esse daqui é de... Aí tem que verificar isso. Né? Qual que é o capital social efetivo. Porque de acordo com o valor de cada cota, vai influenciar a participação na holding. Pode ser que a filha 1 aqui, a filha 2, quando ela mandar 10% dessa cota aqui, ó, que ela vai integralizar lá na holding, quando ela manda 10% do capital lá, das cotas lá para a holding, o que acontece com ela? Ela vai ficar com 0,01% do capital de todo o grupo. Vou colocar 0,1% aqui. Digamos, exemplo, porque eu não mapeei aqui o total do capital de cada empresa. Mas quando eu levo para lá, fica uma distribuição desigual na holding. Eu vou fazer um exemplo aqui, o seguinte, vou pegar aqui na holding, eu vou colocar os percentuais que ficarem em cada um deles. Certo? Fica aqui. De novo, patriarca, matriarca, filha 1 e filha 2. Digamos que o patriarca, quando levou lá para a holding, ele ficou com 70%, a matriarca ficou com 23%, essa daqui ficou com 5%, e essa daqui ficou com 2%. Vou ver se eu acertei a conta. Acertei. Isso aí. Então, quando eu levo lá para a holding, o que aconteceu aqui, gente? Ficou desigual. Ó. O patriarca ficou com a maior parte, a matriarca ficou com 23%, a filha 1 ficou com 5% e a filha 2 ficou com 2%. Aí, quando você faz isso, qual que é o anseio
do patriarca, ele quer passar esses 70% aqui, ó, para filha 1, filha 2, e pode ser que ele envolva até a matriarca nessa jogada. A matriarca também tem o mesmo anseio de passar isso aqui para as filhas. E aí eu fazer a doação das cotas para as filhas ficarem com o montante das participações. Lembrando que nós vamos conhecer os limites da legislação brasileira, que eu posso doar até 50% do patrimônio e assim fazer a reserva de usufruto, certo? Tem empresário que faz o total? Tem empresário que faz o total. Se amanhã ou depois tiver um filho bastardo, ele pode anular esse ato. Mas nós vamos falar isso lá na frente, quando eu abordar de parte sucessória. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Talvez eu esteja sendo muito avançado nesse momento. Tá? Desculpa se você está sendo muito, acho que bem avançado. Não sei se ficou claro aqui para vocês. Vocês conseguiram me entender aqui? Elusa, tá entendido aqui? Vocês entenderam por que, quando eu levo as cotas, a filha 1 e a filha 2 levam as cotas lá para a holding, elas ficam com um percentual menor? Porque quando o capital social da holding é formado aqui, ó, ele é formado por um capital por exemplo, de 20 milhões. Ele é formado por um capital de 20 milhões, que é formado por todos esses capitais aqui, ó. E aí, quando é redistribuído, fica assim, ó, 70, 23, 5, 5, 5. No percentual das cotas que as filhas 1 e 2 tinham ali, elas tinham um percentual até mais ou menos, só que sobre uma base pequena, porque o patrimônio do pai e da mãe são maiores, fechou os 20 milhões com a fatia do pai e da mãe grande. E o das filhas foi, só que, por exemplo, 30% de uma empresa pode ser 10 mil reais, a empresa pode ser pequena. E aí vai somando, aí ficou aquele percentual bem pequenininho delas. Isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, se a matriarca e o patriarca jogar agora para as filhas, vamos supor que o patriarca e a matriarca queiram ficar com 1% cada um. Certo. E passem iguais partes, o restante, 98%, dividido em 2 filhas. Isso é bom? Como que faz? Como que é o usual? Assim, o usual é o pessoal faz a doação das cotas para as filhas, ou para as filhas, cedendo 70 e os 23, certo? Aqui nesse exemplo. E aí reserva o usufruto das cotas. Quando eles vêm a falecer, a holding já está no nome de quem? Das filhas. Então, ou seja, a holding, aqui, o cenário perfeito seria o seguinte, o anseio, o pós, o depois de todo o planejamento implantado, ficar, digamos, poder, assim, tem um risco aqui por conta de algum questionamento da legítima, né? Mas muita gente se arrisca aqui ainda. Vou colocar aqui 0, 0, e aqui ficaria 50 e 50. Só que essas cotas teriam usufruto de quem? Do patriarca à matriarca. O que significa usufruto? Mas aí... Usufruto significa o quê? Eu tiro o fruto e deles até morrer. E continuo administrando a empresa. Eu que tomo as decisões da empresa enquanto eu estiver vivo. Né? Ah, Gabriel, mas isso aqui pode ser questionado. Aí eu não quero ser questionado. Qual que é o cenário sem risco nenhum? O cenário sem risco nenhum, o que acontece? O patriarca e a matriarca, deixa eu concluir aqui o raciocínio, eles ficam com 25, 25, e aqui 25, 25. Por quê? Porque eles fazem a doação apenas de 50% do patrimônio. Porque ele pode doar até 50% da legítima. Diga, Elusa. A pergunta era a doação. No caso ali, os pais, eles doaram, vamos supor, 70%, 23% ficou cada um com 1%. Uhum. Quando eles doarem para a filha 1 e 2, vai incidir ITBI, né? Não, ITCMD. Vai, né? Não, calma lá. O ITBI é sobre imóveis. Não, ITCMD. ITCMD. Né? Doação, causa morte e doação. Por isso... Nesse caso, por exemplo, aí vai ficar 1% de cada um, e aí ele faz usufruto para ele administrar e ainda ser dono até o dia que ele tiver condição, até o dia que ele morrer.
É isso, né? Isso. Gente, na verdade, vou até interromper aqui. Opa. Vou até interromper aqui para olhar para o olho de vocês. Gente, isso daqui, vamos dizer assim, é o cenário perfeito de a gente pegar, estudar lá no final, chegar na conclusão. Como que você vai fazer isso daqui? Nesses 3 dias que a gente estiver juntos aqui, você vai analisar várias situações que vão implicar aqui. Como você me falou, Gabriel, tem o ITCMD. Sim, vou falar como é que funciona o ITCMD. Gabriel, tem o ITBI no imóvel. Sim, tem o ITBI. Gabriel, tem que ver que dá entrada na classificação contábil como estoque, não como propriedade para investimento. Beleza, vou falar disso. Vou falar de tudo que pode atrapalhar esse meio de campo. Quais as regras de planejamento sucessório, sucessão legítima, sucessão testamentária, preferência, cláusula de incomunicabilidade, cláusula de reversibilidade. Tudo isso vamos falar nesses dias. Por que acontece isso? Porque vai atender às necessidades do seu cliente. Bom, esse é o trabalho que você vai fazer de mapeamento e de desejo, certo? Mapeamento e desejo. Para conquistar tudo isso, tem que ficar ligado aqui 100%, tá? E, obviamente, que vocês vão ter que continuar estudando muita coisa, porque, por exemplo, vou falar direito de sucessões, vou falar sucessões, eu fiz de faculdade de direito, eu vou comentar com vocês, mas, gente, lá na faculdade de direito, a gente estuda 2 anos, essa parte do... E 1 ano, na verdade, praticamente 1 ano inteiro só a parte de família. 1 ano estudando. Sabe? 1 ano estudando. É muita situação que pode acontecer. Então, assim, eu vou passar um panorama para vocês entenderem como é que é feito esse planejamento sucessório. Um panorama básico. Como que é o básico? O básico é o seguinte. A regra geral é o pai morre primeiro que o filho, não é isso? A vida vem... Os filhos têm mais vida longa do que os pais, e assim vai, né? Nessa ordem. Só que na prática... ideia, mas eu vi de um grupo bem grande exatamente o contrário. Então, gente... O filho, que era o dono de tudo, foi embora antes. É isso que eu estou falando para vocês. Vou falar de alguns casos básicos. Não tem como pegar e falar de todos os casos. Por isso que muitas vezes é importante ter o auxílio de um advogado especialista em família, em planejamento sucessório, certo? Se você tem um caso de uma família que tem 10 filhos, uns 20 netos, não sei o quê, aí, meu amigo, segura, porque realmente pode ser um pouco mais complexo. Porque você tem 20 famílias diferentes, dos netos, cada um com sua família, cada um com com seu regime de casamento, enfim, pode ter várias variáveis. Várias variáveis, coisa esquisita, né? Pode ter variáveis, né? Mas, enfim, a ideia é conhecer qual que é o caminho que eu tenho que percorrer para executar o trabalho, certo? Importante saber disso. Gabriel, você está me dizendo, então, que eu não vou conseguir fazer o planejamento sucessório sozinho? Não. Um negócio simples dá para fazer. Um negócio simples. Se o negócio ficar muito pesado, família muito numerosa e o patrimônio gigantesco, eu recomendo envolver um advogado especializado que vai pensar o seguinte: se algum neto morrer antes, como é que fica? Vocês já viram casos na televisão que está lá, casos trágicos, não tem que falar disso. Tem que falar disso às vezes para o empresário. Está lá no carro com a família inteira falece. Acontece. E se acontecer, como é que fica? Para quem que vai isso? Entendeu? Então, que é o famoso caso de... Lá na faculdade a gente estuda comoriência. É um nome esquisito, um nome que parece um palavrão, né? Comoriência. Então, são casos que pode ter outra saída que você não tinha pensado. Ou seja, será que eu consigo pensar em tudo que pode acontecer? É difícil. O que eu vou ajudar vocês é a pensar no lógico e no básico. Qual que é o lógico e o básico? O patriarca falece e deixa para os filhos. Fechou? Então é o seguinte, gente, vou continuar aqui porque tem coisa para falar. Eu vou tomar mais 10 minutos de vocês para continuar o tema aqui antes da gente encerrar esse dia de hoje. Tá? Então aí a família empresária com várias empresas com a holding aqui. Olha só. Opa, esqueci de compartilhar.
A família empresária com várias empresas com a holding aqui. A gente construiu a holding e a operacional 1, 2, 3 e 4 com aqueles percentuais lá que a gente tinha. Quem é dona da holding agora, Elusa? Quem que é dona da... Aliás, quem que é a dona da operacional 1, 2, 3 e 4? A dona é a holding. Se eu levar todas as cotas da operacional 1, 2, 3 e 4 para a holding, a única dona de todas as empresas é a holding. Mas, Gabriel, pode a operacional 1 ter uma sociedade de uma pessoa jurídica só? Ou pode ser um EIRELI? Pode. Não tem problema. Qual que é o problema? Antes dessas mudanças do Código Civil, não tinha como ter uma sociedade de um. Não é verdade? E não tinha, antes do EIRELI, não tinha como ter uma limitada de um. Não é verdade? Então, agora tem. E eu posso fazer isso. Né? A dona ser detentora de tudo. Tá? Bom...